A Rádio Mundial apresenta Programa Sementes da Alma. Iluminação da consciência humana para um novo milênio. Com a professora e terapeuta holística Márcia de Palma e Carlos Miranda. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Bom dia, Carlos. Hoje é dia 14 de abril e com muita alegria nós chegamos na sua casa para te trazer uma mensagem de alegria e esperança. Programa Sementes da Alma. Hoje é 14 de abril, eu sou Márcia de Palma. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Hoje, Márcia, nós vamos falar sobre um tema que tem apontado novos caminhos para lidar com diversas doenças, que é a reprogramação energética do DNA. Depois, mais à frente, eu vou ler uma noticiazinha importante. Então, na semana passada, vocês ouvintes se lembram que nós falamos sobre a questão da depressão. Hoje, nós vamos falar um pouco, então, sobre a reprogramação energética do DNA humano. E, Márcia, até antes um pouco da gente falar sobre esse tema, explica pra gente como é que esse trabalho realmente de bioinformação funciona. Tá. Então, a bioinformação é um conjunto de conhecimentos que dizem respeito à vida, à qualidade de vida. Então, de que maneira nós podemos trabalhar energeticamente com a nossa energia, de maneira a trazer uma manifestação absolutamente plena. Então, a bioinformação, ela interfere não apenas com as questões do mundo físico. Então, nós podemos dizer que o trabalho energético, ele tem as suas influências no mundo emocional, no campo mental, no plano familiar, profissional, etc. Porque quando nós começamos a colocar energia, colocar foco, trazer a energia para esses diferentes campos da nossa realidade, automaticamente tudo vai se modificar, as coisas passam a fluir de uma maneira diferente, como nós conversamos na semana passada a respeito, então, dos problemas de depressão. Mas não apenas depressão, existem vários outros campos que também podem vários outros problemas, distúrbios de saúde que podem se beneficiar através desse processo de trabalho energético. Eu acho bom também, Márcia, explicar para os ouvintes que esse trabalho, que esse sistema bioenergético, ele contém uma série de possibilidades. Na verdade, são cerca de 12 possibilidades e ferramentas que você utiliza, para diferentes nos vários recursos, tendo isso como recurso para o atendimento às pessoas, dependendo das necessidades de cada uma delas. Exatamente. Esse trabalho, ele teve o seu início na Rússia, nos anos de 1990, e ele foi sendo desenvolvido por 4 cientistas russos na época. Então, o Grigori Grabovoi, que hoje ele é o mais conhecido, trabalha com a sequência de números, o Petrov, o Bronikov e o Arepiev. Depois, naturalmente, ele foi desenvolvido por vários outros. E ele tem por objetivo de que maneira nós podemos trabalhar com a nossa energia de maneira a restabelecer uma condição de saúde plena, sem fazer uso de tantos medicamentos ou de intervenções cirúrgicas que mexem com todo o equilíbrio do nosso organismo. Então, esse trabalho ele foi trazido para o Brasil em 2013 e eu participei dos primeiros cursos, fiz a minha formação e hoje, além de fazer os atendimentos, eu também faço os cursos, ministro os cursos de formação, como aquele que nós tivemos semana passada aqui em São Paulo, Carlos? Perfeito. 18 e 9 de abril. Foi uma turma maravilhosa. Perfeito, foi um sucesso realmente. Foi um sucesso e nós tivemos, o trabalho foi muito interessante. Muitas pessoas saíram de lá realmente encantadas e encantadas também com a possibilidade de que você, ouvinte, ao participar e ao fazer esse curso, você, na verdade, aprende
a fazer você mesmo esse trabalho. Ele não é uma máquina, ele não é um tipo de trabalho que você fica dependente do profissional que vai lhe aplicar o trabalho, não é? Então, o que a Márcia, na verdade, faz nesse curso é ensinar para as pessoas como você mesmo pode trabalhar todas essas tecnologias, todas essas ferramentas em você mesmo, nas pessoas da sua família. E é claro, se você é um terapeuta, é um profissional, como a Márcia costuma dizer, você ganha mais uma ferramenta para colocar na sua caixinha. Isso. De atendimento às pessoas, não é, Márcia? É verdade. Então, nós já temos uma agenda, né, de não apenas para os atendimentos, mas também para os cursos. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato conosco. Então, Carlos, qual é mesmo dá os nossos contatos. Deixa eu te dar os nossos contatos, que os ouvintes muitas vezes pedem, porque querem tirar dúvidas e saber mais informações a esse respeito de todas essas coisas novas. Primeiro, eu quero passar o nosso telefone, que é o 11 9 9508 0022. Vou repetir, 11 9 9508 0022. Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. Qual seja, você não precisa ligar. Você pode passar sua mensagem e que você será prontamente respondido depois. E tem também o nosso e-mail, Isso. que é o sementesdaalma@hotmail.com. Passe se você tiver alguma dúvida, se você quiser um atendimento, pode passar para nós que nós prontamente lhe respondemos. Isso. Também nós agora temos a nossa fanpage no Facebook. E ali você encontra informações a respeito do trabalho, também depoimentos de pessoas que passaram pelo atendimento e ainda depoimentos de pessoas que passaram pelos programas de formação. Vocês vão ver que são pessoas que não existe nenhum tipo de restrição em termos de idade, em termos de escolaridade, de etnia. Então, qualquer pessoa pode aprender e você aprendendo, você pode inclusive ensinar, né, para os seus filhos, para os seus parentes, porque é uma maneira de ter uma vida mais saudável sem precisar fazer uso de tanto medicamento, de tantas intervenções, né? Então, vou dar um exemplo rápido. Criança, bebezinho que tem cólicas. Então, como é que nós podemos fazer um cuidado, né? Dar um atendimento a essa criança com cólica sem precisar fazer uso de todos aqueles medicamentos que a gente já faz. Então, a gente pode trabalhar com algumas dessas tecnologias de bioinformação, que eu volto a dizer, não é um equipamento, não é um aparelho, vocês não vão precisar comprar um aparelho. É um trabalho muito simples que nós fazemos, que eu ensino vocês como utilizar, e que com isso vocês podem reduzir o processo de cólica, até de sapinho, né, na boca das crianças, e elas vão se beneficiar disso, e a mãe também, que vai ficar mais tranquila, sem ter todo o estresse de estar com a criança chorando porque está com um desconforto muito grande. Eu acho muito importante isso que você está falando, Márcia, e isso me leva a lembrar de um encontro que eu acabei de ter agora, hoje, aqui numa sala de espera daqui da rádio. Eu encontrei com uma senhora que é uma cardiologista e ela estava falando justamente da preocupação que ela tem hoje no atendimento de jovens, não apenas de crianças, mas de jovens, porque na verdade a gente entende que a criança ela é cuidada pelo pai. O adulto, depois ele próprio se cuida, mas enquanto jovem, ele precisa se lembrar de que ele precisa também se preocupar com a saúde dele. Então, essa conversa que eu tive com essa cardiologista que veio dar um depoimento aqui na Rádio Mundial sobre esse trabalho que ela vem fazendo aqui em São Paulo, extremamente importante. Ou seja, os jovens, eles têm que se cuidar também. Lembrem-se disso. Vocês jovens têm o corpo bom, sadio, estão gozando de uma vida plena, mas você tem que se preparar também para a sua idade avançada daqui a pouco também, né, Márcia? Exatamente. Então, voltando, né, ao tema do programa de hoje, né, nós hoje vamos falar sobre a possibilidade de reprogramação do DNA.
Né, Carlos? É verdade. Nós falamos no princípio do programa e essa descoberta no DNA traz uma nova esperança para a cura de doenças crônicas. Eu vou ler aqui um trecho que eu tomei dessa entrevista. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Moscou, na Rússia, descobriu um mecanismo natural de reparação da célula do DNA. De acordo com os cientistas, a enzima chamada de RNA polimerase se encarrega de encontrar e reparar possíveis lesões no código genético humano. Estudos anteriores já haviam ligado essas anomalias a doenças como o câncer e o Alzheimer. A esperança agora é encontrar um método ou um medicamento que potencialize esse processo de regeneração do DNA. Márcia, comente um pouco isso, porque todo esse trabalho que você vem fazendo, ele diz respeito justamente a essa reprogramação de DNA e a energização dele para que você consiga, com isso, corrigir algumas anomalias, algumas doenças, não apenas no plano físico, mas no mental, no espiritual e até no profissional, não é verdade? Exatamente. Então, deixa eu procurar colocar isso de uma maneira muito simples. Então, o nosso organismo, ele está sistematicamente passando por um processo de renovação. A cada segundo, várias células do nosso corpo, elas se dividem, elas crescem, elas então morrem, né? Então, já se percebeu, já se sabe que aquela teia que existe no interior do núcleo das nossas células, né? Que existe ali um biocomputador, né? Um computador que diz respeito à física, as informações genéticas, né, que estão no nosso corpo, que dizem respeito à vida, e que essas informações, cada vez que nós criamos um ambiente muito tenso, muito modificado por hábitos alimentares, até por pensamentos, por níveis de estresse, etc., essa cadeia de DNA, ela vai se tensionando. Cada vez que ela fica mais tensa, ela tende a se romper e novos elementos vão entrar no processo de regeneração dessa cadeia de DNA. Eles vão entrar nessa cadeia e vão promover um erro, vão trazer uma informação equivocada que na hora que a célula se reproduzir, ela então vai criar células que têm uma informação genética diferente daquela que é original. Até porque o nosso corpo se renova sistematicamente. Sistematicamente. Né, quer dizer, então, nossas células estão em permanente crescimento, divisão. Exatamente. Quer dizer, elas não param, né? É um movimento constante. Ao contrário, quando a gente percebe que quando existe uma mudança energética, que você sai daqueles padrões pesados que são causados pelo estresse, pela depressão, por todos esses estímulos que nós recebemos no nosso dia a dia, até por alimentação equivocada, baixa ingesta de água, etc., o organismo ele vai criando um ambiente que não é muito adequado para que essa reprodução celular se faça de uma maneira muito adequada. Então, como é que a bioinformação ela vai fazer a reprogramação desse DNA? Então, nós vamos energeticamente dar alguns comandos, nós vamos promover um ambiente, nós vamos modificar esse ambiente do organismo. Se ele está muito tenso, nós então vamos usar algumas técnicas, algumas ferramentas, alguns recursos de acesso a um campo energético de vibração mais alta, mais sutil, que vai modificar o padrão vibracional do organismo e permitir com isso que as células elas voltem então a se reproduzir de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais de acordo com o padrão original dela. Então ela vai voltar como se nós fizéssemos
um delete, né? Uma reprogramação, né, do nosso computador biológico. Do nosso computador biológico. Isso aí é importante, ou seja, na verdade, já existem, inclusive, estudos desenvolvidos tanto na Rússia, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, que comprovam como realmente funciona isso, né, Márcia? Essa notícia realmente não é, assim, também tão nova, porque já se trabalha nisso nos países mais avançados em pesquisas já há bastante tempo, né? Exatamente, inclusive no próprio Japão, né? De onde os primeiros trabalhos energéticos, se nós olharmos ao longo da história da humanidade, o conhecimento sobre o trabalho energético, ele é muito antigo. Mesmo nas antigas tribos indígenas, os pajés já faziam trabalho energético usando fumaça, usando a técnica de impostação de mãos. Depois, do Japão, né, do Oriente, nós viemos com várias técnicas, né, como o Reiki, por exemplo, Seishonoye, que também faz um trabalho maravilhoso com o Jorei, etc. Então, essas técnicas, esse trabalho energético, ele é muito antigo, ele já é muito conhecido, mas o sistema é que é diferente. Então, esse sistema com o qual eu trabalho, que eu chamo, né, de bioinformação, ele trabalha a maneira com que nós acessamos as vibrações mais altas, as frequências energéticas mais altas. Ele vai por um caminho diferente, que é diferente do Reiki, que é diferente da cura reconectiva, que é diferente de outros sistemas. É um processo muito simples que qualquer pessoa pode aprender. Eu acho importante também, Márcia, comentar que isso, em verdade, é um processo complementar, né? Isso. Ele vai sempre auxiliar e otimizar os processos que já vêm sendo cuidados pelos profissionais da saúde. Isso é importantíssimo, o que você está falando, né? Exatamente, porque a bioinformação, ela não é um processo que vai substituir o tratamento médico tradicional. Então, esteja você passando por qualquer tratamento com o seu médico, você vai continuar. O tratamento com a bioinformação, ele é um tratamento complementar, é um trabalho complementar que vai otimizar aquilo que já está sendo realizado pelo médico. Márcia, dá pra gente alguns exemplos de algumas dessas tecnologias com que você trabalha, né? Eu sei que você trabalha com os decretos, os raios magno. Então, veja, voltando à questão do DNA, né, de reprogramação do DNA, nós temos algumas, são cerca de 12 tecnologias, né, com as quais eu trabalho. Então, há algumas que têm um efeito mais imediato, né, nessa reprogramação de DNA. Então, os decretos, por exemplo, essa é uma tecnologia muito sofisticada que ela articula 3 elementos importantes. Então, o primeiro deles é a questão da intenção. Ou seja, quando me proponho a realizar um trabalho, fazendo uma leitura ou escutando uma gravação, pelo menos uma vez por dia, durante um período X de tempo, que pode levar 2 meses, 4 meses, etc. É um trabalho que ele precisa ser constante. E o decreto, então, ele é personalizado. Nós temos os decretos que são gerais, que eu posso fazer com a intenção, com o objetivo de atender uma quantidade muito grande da população. Então, ele não vai ser específico. Ou eu posso fazer um decreto que ele seja personalizado para atender as necessidades específicas daquela pessoa que vem para o atendimento. Então, esse decreto ele vai ter uma força, né, que está manifesta na intenção, e ele vai estar também, ele vai também articular uma série de palavras que vão ser combinadas de determinada maneira e manifestas em determinado ritmo, de forma que o seu organismo, né, as células daquele indivíduo, elas vão escutar e elas vão elevar o padrão vibratório, fazendo com que elas, energeticamente, fazendo com que elas voltem, então, a
funcionar, elas vão voltar ao padrão original, né? Porque a física, ela explica para a gente um fenômeno muito interessante. Quando nós temos 2 violões, né, numa mesma sala, e que eu faço, que eu acesso uma determinada corda, ela vai vibrar numa determinada frequência. O outro violão, aquela corda, o correspondente àquela mesma corda, né, vai começar a vibrar na mesma frequência daquele outro violão que está parado. Então, o que isso indica? Como é que a física explica isso? Que a frequência, quando nós fazemos o acesso a um determinado padrão vibratório, todos os elementos da mesma natureza que estão ali naquela sala, elas vão começar a agir exatamente da mesma maneira. Então, quando nós trabalhamos com decreto, é isso que nós fazemos. Nós elevamos o padrão vibratório da célula e ela volta, então, ela passa, então, imediatamente a fazer as correções que são necessárias, certo? Uma outra tecnologia também que nós usamos são os raios magno, que também são cerca de 7 raios que nós vamos trabalhar de formas diferentes, fazendo a elevação desse padrão vibratório da célula. Então, aí 2 exemplos de como nós podemos fazer a reprogramação do DNA. Eu vou deixar, Márcia, aqui o nosso telefone, daqui de São Paulo, até que se as pessoas tiverem mais alguma informação que queira falar com você, ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, podem falar conosco, e o e-mail também. O nosso telefone é o 11 99508 0022, vou repetir, 11 99508 0022. Esse é telefone e o WhatsApp também. E vou deixar também o nosso e-mail, que é o sementesdalma@hotmail.com. Repetindo, sementesdalma@hotmail.com no plural. Isso. E também, se vocês quiserem acessar, se vocês quiserem maiores informações, ver alguns vídeos, depoimentos de pessoas que já tenham passado não apenas pelo atendimento, mas também pelos nossos cursos de formação, vocês podem acessar a nossa página do Facebook, que é Programa Sementes da Alma. Então, ali eu, inclusive, estou começando a escrever alguns textos, dando maiores informações a respeito disso. Como eu disse no início do programa, esse trabalho, embora já exista há muito tempo em vários locais do mundo, no Brasil, ele ainda é desconhecido e ele ainda é pouco divulgado. Mas isso não impede do trabalho, de você conhecer melhor a respeito do trabalho, de se interessar e principalmente de se beneficiar sobre aquilo que pode ser ofertado para você e para sua família. Sem dúvida. Eu acho que lá no Facebook, sem dúvida, você tem uma série de informações e descrições de como funciona cada uma dessas ferramentas que a Márcia normalmente trabalha com ela. Márcia, nós estamos assim, quase chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que você desse mais uma explicaçãozinha para um ouvinte que nos ligou e perguntou o seguinte: não é perigoso mexer com o campo energético? Ou seja, a situação pode ficar pior? Não. É o que ele pergunta. Não existe essa possibilidade. Quando nós trabalhamos dentro do sistema da bioinformação, nós trabalhamos com uma frequência, né, um ritmo de informação que ele é muito alto. Então, não existe a possibilidade da pessoa ter uma piora no seu quadro. Então, pessoas que passem pelo problema de depressão, foi até o exemplo da pessoa que eu indiquei na semana passada, né, ela está em processo de recuperação num ritmo muito acelerado, que ela própria está surpresa. Então, não existe essa possibilidade de você fazer um atendimento e a pessoa sair do atendimento pior do que ela entrou. Isso não existe. Bom, gente, que bom. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. A gente tem tanta notícia, tanta coisa para falar sobre esse assunto que quando vê, a hora já passou. Mas nós deixamos nossos telefones, e-mails, os contatos e vamos nos encontrar na próxima semana. Eu quero desejar a todos, nesse momento, um bom fim de semana
E se Deus quiser, a semana que vem nós nos vemos de novo. Nos vemos na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, programa Sementes da Alma. Desejo a vocês um excelente final de semana e que haja cura, vida e evolução para todos. Até logo. A Rádio Mundial apresentou programa Sementes da Alma. Iluminação da consciência humana para um novo milênio. Com a professora e terapeuta holística Márcia de Palma e Carlos Miranda.